Estimados alunos, sejam bem-vindos à videoaula de máquinas elétricas. O assunto do vídeo de hoje é ensaios com transformador e os seguintes assuntos serão tratados: ensaios com transformador em circuito aberto e o de curto-circuito. Primeiro, vamos relembrar o circuito equivalente de um transformador real. Ele consiste de um transformador ideal, representado pela cor branca, com impedâncias que emulam o comportamento das perdas nos enrolamentos e núcleo do transformador real. Estas impedâncias em paralelo, por vezes, podem ser desprezadas, caso a corrente de excitação do transformador seja muito menor que a sua corrente total. O valor de todas essas impedâncias podem ser determinados pelos ensaios de circuito aberto e curto-circuito que veremos a seguir. Vamos começar pelo ensaio de circuito aberto. Ensaio número 1. Vamos considerar que o primário deste transformador possui N1 espiras e o secundário N2, e que N1 seja menor que N2. O ensaio de circuito aberto é feito ligando uma fonte alternada com um valor nominal do lado de baixa tensão, neste caso o primário, já que N1 é menor que N2. Quando esta é conectada, surge no primário uma pequena corrente I1, já que por estar aberto, o secundário não possui corrente. Esta corrente no primário é a própria corrente de excitação do transformador. Assim, I1 é igual a If. Portanto, temos que a queda de tensão nas impedâncias RC e JXC é aproximadamente a própria tensão da fonte, já que, por serem menores e a corrente de excitação ser muito pequena, a queda de tensão nestas duas impedâncias é aproximadamente zero. Para melhor entendimento, a partir de agora vamos chamar V1 de tensão de circuito aberto e I1 de corrente de circuito aberto. As impedâncias em paralelo RC e JXC podem ser escritas como a impedância equivalente ZC. Matematicamente, 1 sobre ZC é igual a 1 sobre RC mais 1 sobre JXC. 1 sobre ZC é a admitância YC. 1 sobre RC é a condutância GC. E 1 sobre JXC é igual a susceptância menos JBC. Como visto anteriormente, estas são percorridas por uma corrente IOC, gerando a queda de tensão VOC. O módulo da admitância é dado pela corrente de circuito aberto sobre a tensão de circuito aberto. Já o seu ângulo pode ser obtido pelo fator de potência, já que o cosseno de θc é igual à potência ativa sobre os valores VOC multiplicado pela corrente de circuito aberto. θc é facilmente determinado pelo arco cosseno do fator de potência.
A versão polar da admitância é igual a corrente de circuito aberto sobre a tensão de circuito aberto com um ângulo de menos θc, que é igual a 1 sobre Rc menos J 1 sobre Xc. Concluímos que, para determinar os valores de Rc e Xc, basta medirmos os valores de VOC, IOC e POC. Agora vamos ver como é realizado o ensaio de circuito aberto do transformador. Para N1 menor que N2, vamos manter o lado de alta aberto, ou seja, o secundário aberto, para obter os valores de VOC, IOC e POC. No lado de baixa tensão, são ligados o watímetro, o amperímetro e o voltímetro, junto com uma fonte CA ajustada com o valor de tensão nominal do lado de baixa do transformador. Dispostos desta maneira, estes três instrumentos medem VOC, IOC e POC. O ensaio número 2, o de curto-circuito, tem o objetivo de levantar dados para determinar os valores das impedâncias que não foram determinados com um ensaio de circuito aberto. Façamos uso do circuito equivalente com as impedâncias do primário transferidas para o secundário para entendermos melhor como os dados obtidos por este ensaio podem ser utilizados para determinar os valores das impedâncias que faltam. Do lado do secundário, temos as impedâncias R2, JX2 e do primário as impedâncias transferidas JXC sobre alfa ao quadrado, RC sobre alfa ao quadrado, R1 sobre alfa ao quadrado e JX1 sobre alfa ao quadrado. Curto-circuitamos os terminais do primário e ligamos no secundário uma fonte de tensão ajustável. Sua tensão é aumentada lentamente, até que a corrente do primário atinja o seu valor nominal, considerando a plena carga. Como este valor é muito pequeno, podemos desprezar a corrente de excitação. Assim, a queda de tensão sobre todas estas impedâncias é aproximadamente V2. Como feito anteriormente, vamos chamar V2 de tensão de curto-circuito e I1 de corrente de curto-circuito. Com as condições apresentadas anteriormente, podemos simplificar o circuito anterior. O primário é curto-circuitado, o secundário ligado a uma fonte CA ajustável e as impedâncias do primário e secundário somadas. Com a fonte ajustada para a tensão de curto-circuito, a malha é percorrida por uma corrente I de curto-circuito. O módulo da impedância equivalente é igual a VSC sobre ISC. O seu ângulo pode ser obtido determinando o fator de potência, que é igual a potência ativa de curto-circuito, sobre VSC, que multiplica ISC. Então,
θ de curto-circuito vai ser igual a cosseno menos 1 deste valor. Portanto, a forma complexa da impedância equivalente é igual a Z equivalente com o ângulo de θ SC ou resistência equivalente mais JX equivalente, que é igual a VSC sobre ISC com o ângulo de θ SC. Assim, concluímos que a impedância equivalente do circuito transformador são completamente determinadas se conhecermos estas três grandezas: a tensão de curto-circuito, a corrente de curto-circuito e a potência de curto-circuito. Agora vamos ver como é realizado o ensaio de curto-circuito do transformador. Para N1 menor que N2, vamos manter o lado de baixa, ou seja, o primário em curto, para obter os valores de VSC, ISC e PSC. No lado de alta tensão, são ligados o watímetro, o amperímetro e o voltímetro, junto com uma fonte CA ajustada de modo que a corrente no lado curto seja igual à nominal. Desses três instrumentos retiram os valores de PSC, VSC e ISC, e com eles é possível determinar o valor das impedâncias que ainda faltam no circuito do transformador real. Para finalizar, vamos fazer um exemplo de como usar os dados de ensaio de um transformador para construir o seu circuito equivalente. Seus dados nominais são tensão do primário 8.000 volts e do secundário 240 volts. O ensaio de circuito aberto, realizado no lado de baixa tensão, retornou os seguintes dados: tensão de circuito aberto 240 volts, corrente de circuito aberto 7,13 amperes, potência de circuito aberto 400 watts. Já os de curto-circuito, realizados no lado de alta, retornaram os seguintes dados: tensão de curto-circuito 489 volts, corrente de curto-circuito 2,5 amperes e potência de curto-circuito 240 watts. Para determinar as impedâncias em paralelo, usamos os dados de circuito aberto. O ângulo das impedâncias é obtido com o fator de potência, que é igual a potência de circuito aberto sobre a tensão de circuito aberto que multiplica a corrente de circuito aberto. Que é igual a 0,23. Com o cosseno menos 1 deste valor, determinamos o valor do ângulo, que é igual a 76,49 graus. A admitância é igual a corrente sobre a tensão com o ângulo de menos 76,49 graus. Que na forma retangular é igual a Usamos esses dois últimos valores para calcular RC e XC. Os dados da impedância equivalente são obtidos com o ensaio de curto-circuito. O seu ângulo é obtido com os valores do fator de potência,
que é igual a 240 dividido por 489, que multiplica 2,5. Com este valor, obtemos o valor de θSC. A forma polar da impedância equivalente é igual à tensão de curto-circuito sobre a corrente de curto-circuito com o ângulo de θ de curto-circuito. Sua forma retangular é igual a Para fazer a transferência das impedâncias do secundário para o primário, precisamos determinar o valor de alfa, tensão do primário sobre a do secundário. Só nos resta agora fazer o desenho do circuito tendo o primário como referência. Assim, todas as impedâncias vão estar referidas ao primário. A tensão do primário é o próprio V1 e a do secundário alfa V2. Como os testes de circuito aberto foram realizados no secundário, as impedâncias em paralelo precisam ser transferidas para o primário. Para isso, basta multiplicar por alfa ao quadrado. Já estamos finalizando o circuito. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.